A ideia é fazer um bate-papo rápido, né? Eu preparei uma apresentação aqui que eu achei que ficou bem legal. Deu uma sensação de nostalgia bem grande, né? Porque eu vou contar um pouco do histórico um pouco mais de 20 anos, né? A gente tem uma evolução bem bacana no mercado brasileiro, principalmente, né? Que é um dos mercados mais complexos, na minha opinião, com relação à prevenção à fraude. E tem muita coisa bacana, né? Eu vou falar muito de evolução das ameaças cibernéticas e, obviamente, também dos mecanismos, das tecnologias de prevenção à fraude, também ao longo desses 20 anos, né? Bom, tem um passador? Vou passar aqui na mão mesmo. Bom, a ideia aqui, então, de novo, né? É um panorama geral dos ataques. Aqui, obviamente, a gente também fala de prevenção à fraude, né? Então, de tecnologias, de modo geral, onde a gente traça uma linha do tempo ao longo desde o início dos anos 2000, onde os bancos aqui no Brasil, né, obviamente não foi nos anos 2000, foi um pouco antes até. Então a gente tinha bancos aí desde de 1998, mais ou menos. Bradesco, por exemplo, foi o precursor aí quem iniciou no mercado digital no Brasil. E, né, obviamente com o dinheiro entrando no digital, né, os fraudadores viram uma grande oportunidade, né? Então em 2002, basicamente, dali para frente, onde os fraudadores começaram a falar, opa, tem dinheiro aqui na mesa, né? A gente tem um potencial muito grande de, né, atingir aqui as vítimas, os usuários finais, para poder capturar esse dinheiro, né? Que não está mais nas agências bancárias, né? E ao longo desses próximos anos, né? Então 2002 aí, uma vez que os usuários, né, as pessoas já estavam sendo inseridas no mercado financeiro, né, digital, os fraudadores começaram a procurar alternativas, né, maneiras de invadir, né, de capturar informações, credenciais, para poder ter acesso às contas que, previamente a esse período, né, a gente tinha invasão de agências, né, o novo cangaço, o cangaço, e tinha o domínio de cidades, enfim, então um roubo, um tipo de fraude físico, né? Então, ao longo dos anos aí, tudo foi se digitalizando e, né, para atingir as mesmas pessoas que eram atingidas inicialmente, né, fisicamente, os fraudadores tinham que criar mecanismos, né, que são começa aí as tecnologias que eles utilizavam para fazer as fraudes, que também, consequentemente, foram sendo criadas as tecnologias de prevenção à fraude. Os primeiros mecanismos, né, que eles criaram na época ainda foram os phishings, né, as páginas falsas, páginas maliciosas que tinham como principal objetivo roubar credenciais. Coisa simples, né, muito fácil de ser desenvolvida, não exigindo praticamente nenhuma capacidade tecnológica, né, ou de capacidade intelectual dos fraudadores para atingir um único objetivo, que é ter acesso às credenciais para eventualmente invadir uma conta através de um outro dispositivo, né? E aí, né, os bancos começaram a construir mecanismos de prevenção à fraude para, né, proteger contra esses tipos de ataques, phishing, etc. E aí, o que os fraudadores fizeram? Começaram a, né, ver que estavam sendo barrados, sendo bloqueados, né, com relação à fraude em si. Eles basicamente procuraram outras alternativas para fazer as fraudes, né, que basicamente começaram aí os principais malwares. Não foi aí o primeiro malware, obviamente, mas começou a massificar. Inclusive o AFD, né, que é o nosso principal produto de prevenção à fraude, né? Inicialmente, esse produto foi vendido em 2004 ainda para o nosso primeiro cliente, que foi na época o Banco do Brasil, onde a gente tinha, além de proteger contra phishing, né, contra páginas maliciosas, a gente tinha um grande desafio, que era proteger contra malwares bancários, né, que tinham ali os X-Loggers, né, talvez não dê para ler quem está longe, mas basicamente era para roubar credencial também através dos teclados virtuais. Quem é um pouco mais velho aí, né, eu estou há 20 anos com este produto, né, esse ano faço 20 anos neste produto, a gente tinha os teclados virtuais. Não sei quem vai lembrar, aqui está um print, né, quem é um pouco mais velho vai lembrar. Isso no Santander, por exemplo, aqui é um caso, né, cada banco tinha o usuário não precisava digitar a senha, tinha lá um tecladinho virtual que esses malwares, né, eles não conseguiam roubar a senha dos usuários eventualmente ali através de phishing, porque exigia um pouco de mais capacidade, né, um pouco mais de conscientização do usuário ali, para ele não colocar a credencial dele num phishing. E aí os fraudadores começaram a infectar esses usuários, que eram as vítimas, né, para eventualmente poder roubar as teclas ali que eram digitadas nos respectivos teclados virtuais das instituições financeiras.
Então aí ao longo do tempo, né, isso foi evoluindo também, né, a fraude em si também foi evoluindo, os mecanismos, e os fraudadores foi massificando, né, foram chegando os novos entrantes no ecossistema financeiro, né, novos bancos foram se digitalizando, e com isso também, né, o crime também foi entrando mais ativamente dentro do sistema financeiro. E aí, né, vários novos malwares foram sendo construídos, o próprio Zeus, né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, que era um malware que tinha como objetivo principal, naquela época, ainda em 2005 para 2008, roubar credencial ainda. E aí eu lembro até hoje, né, eu estava lá no Banco do Brasil, e o Antônio Dimitrov, não sei quem conhece, né, quem não conhece, mas é um cara também das antigas no ambiente de prevenção à fraude. Ele falou assim, os fraudadores eles roubam as credenciais, mas daqui a pouco eles vão começar a fazer fraude na máquina dos usuários. E aí foi quando começou, na época, em mais ou menos 2007 ali, os primeiros malwares que faziam automação. Então eles, né, invadiam as contas e, né, invadiam as máquinas e aí faziam a transação de forma autônoma, de forma automática dentro do próprio dispositivo do usuário. E isso foi, né, pro sistema financeiro foi um baita... foi muito prejudicial, porque todo mundo ficou muito preocupado, falou, puta, agora ferrou, né, porque antes aqui eu só tinha que me preocupar com o roubo de credencial e tinha que proteger os dispositivos. Agora tem que proteger o dispositivo no próprio dispositivo do usuário contra uma fraude que é feita na máquina dele mesmo, né, na conta dele, dentro daquele próprio dispositivo que teoricamente já estaria protegido. E aí, né, da mesma forma, só que aí já mais tecnologia envolvida, em 2009, né, que foi quando apareceu os primeiros RATs atacando instituições financeiras no Brasil. Né? Para quem não conhece, RAT é um software malicioso, né, um Remote Access Trojan, né, que é responsável por operar a instituição, operar a conta do usuário dentro da própria máquina do usuário. Então ali ele consegue enviar comandos de teclas e cliques, né, por exemplo, para que ele consiga efetivamente se passar pelo usuário, né? Porque até então já tinha mecanismos de prevenção à fraude que conseguiam avaliar o comportamento do usuário com base em digitação, se eram alguma coisa robótica, né, fazendo automação, enfim. E aí os novos RATs, né, que eram algo muito mais complexo naquela época, isso em 2009, né, começaram a afetar o sistema financeiro no Brasil. E aí, obviamente, também exigiu novas tecnologias para o sistema financeiro para que protegesse contra esses RATs. E aí, 2010 para frente, né, nada de muita evolução tecnológica. Aqui a gente não está falando... E engenharia social sempre existiu, desde quando o ser humano é ser humano, né? Então, em 2010 aqui, começaram as falsas centrais, né, a massificar. Não foi a primeira também? Isso vem lá desde os anos 1990, do começo dos anos 1990, com o sistema de telefonia, né, com as telecom, que permitia spoof, né, por exemplo. E aí, só que aqui em 2010 foi quando se popularizou um pouco mais os sistemas de VoIP, que permitiu uma massificação um pouco maior também para esse tipo de ataque. E aí, ao longo dos próximos anos, né, nada de muita tecnologia, eventualmente teve lá alguns malwares que eles eram responsáveis por fazer session hijack, algumas coisas um pouco mais técnicas e eventualmente até extensões maliciosas nos navegadores, Chrome, etc. Então aqui a gente tem pouca coisa que evoluiu até 2016, né, onde a gente encontrou, a partir de um cliente nosso, né, que tinha lá uma operação de ATM, né, de caixas eletrônicos. Ele nos acionou e falou, aconteceu aqui em algumas dezenas de ATMs, de caixas eletrônicos, pelo Brasil todo, foi zerado o cofre desses ATMs, né? Então, a gente foi lá, fez um processo de engenharia reversa para analisar o que estava acontecendo ali naquele ataque. Isso foi muito bacana, foi muito interessante essa análise, apesar do contexto geral, que roubou milhões, foi 6 milhões de reais no roubo, né, dessa fraude, que impactou muito negativamente, né, essa instituição. E aí a gente fazendo uma análise, né, na época, não sei se dá para ver aqui, mas tem o Prelex, né, que é um nome bastante famoso no mercado financeiro, né, que vem de Priscila e Alex, né, que são... Alex é o desenvolvedor desse malware, basicamente, que está aí até hoje, não foi preso, parece que ele foi preso no passado, mas não por esse motivo. Enfim, é um malware para ATM, para caixas eletrônicos, que o propósito dele é evitar permitir saque sem passar pelo back-end da instituição. Então, é um malware que você chegava lá com um cartão magnético, inseria no ATM, ele permitia com que você sacasse todo o dinheiro do ATM.
Isso deu um barulho muito grande no mercado e posteriormente esse Alex, né, esse fraudador, ele evoluiu esse malware para poder atacar também sistemas de POS, né, sistemas de pontos de venda em instituições para varejo, né. E aí, né, 10 anos depois do que a gente tinha acabado de falar aqui de RAT, né, Remote Access Trojans para desktop, que naquela época tinha acabado de surgir os primeiros celulares, né, com sistemas operacionais um pouco mais avançados, né, que foi o próprio iOS. Aqui 10 anos depois de 2009, então em 2019, foi quando a gente também, né, ainda era por uma outra empresa, mas esse mesmo produto de prevenção à fraude, onde a gente encontrou um outro malware que ele estava lá, tinha um propósito principal de fazer um processo de Remote Access Trojan também, só que para ambientes móveis, né? E nessa época, todo mundo já acessava conta, né, através dos dispositivos móveis. Isso foi um boom, deu um impacto absurdo no mercado, todo mundo ficou preocupadíssimo, né? Então, todo mundo saiu correndo para construir tecnologias de prevenção à fraude contra RAT, né, contra fraudes nos próprios dispositivos móveis, né, dos usuários, e isso, né, fez com que o sistema financeiro também evoluísse com relação a mecanismos de prevenção à fraude, tecnologia. E aí, em 2020, né, aqui a gente tem o lançamento do Pix, que exigiu, além dos mecanismos, das tecnologias de prevenção à fraude, exigiu mais velocidade, né, na prevenção à fraude em si, né? O Pix é muito rápido, todo mundo sabe, todo mundo está acostumado, né? E aí teve um boom também de novos entrantes, né, de pessoas no sistema financeiro, né? Uma transformação digital muito grande, né? Milhões de pessoas entraram no sistema financeiro e fez com que todo mundo tivesse que partir para novos mecanismos de autenticação, de prevenção à fraude. Também foi aí que popularizou um pouco mais os sistemas de autenticação facial, né? Onde hoje está muito mais comum, mas naquela época era muito crítico, né? Muita gente se preocupava com privacidade de dados, com a própria foto sendo capturada, que isso ia vazar essas informações. Hoje não, hoje todo mundo se sente até mais seguro, né, utilizando autenticação facial. Então é algo que foi uma evolução tecnológica de prevenção à fraude no sistema financeiro. E aí 2021, 2022, né, a gente teve aí o próprio Banco Central lançando o MED, né, para poder mitigar fraudes que estavam acontecendo no sistema financeiro também. Isso acabou que na prática não teve muito sucesso, né, ainda. Este ano, agora, inclusive, vai ser lançado o MED 2.0 para prevenir ainda mais fraudes. E teve também uma massificação muito grande, que talvez não dê para ler no slide aqui, mas tem uma evolução muito grande de malwares bancários, né? Malwares de automação, malwares que afetavam os usuários ali. E também de RATs, né? Novas famílias de malwares RATs foram desenvolvidas. Isso se popularizou muito. Aqui tem um gráfico que mostra várias novas famílias de RATs sendo desenvolvidas ao longo do tempo por diversos fraudadores. Então foi um processo bem interessante de se viver. Aqui a gente está falando de pouco mais de 20 anos, né? Um histórico resumido aqui de maneira bem rápida, né? Mas tudo isso aqui foi uma experiência muito bacana. Eu tive várias nostalgias ao desenvolver esse PPT, né? Essa apresentação aqui, porque me trouxe muitas boas lembranças e também lembranças tristes, eventualmente, né? E 2023, 2024 aqui a gente tem uma massificação muito grande de laranja. Hoje, né, infelizmente no Brasil, as penas não são tão bacanas, né? Vamos dizer assim, as pessoas que cometem crime eventualmente se sentem muito impunes, né? Tem uma impunidade muito grande no Brasil. Então as pessoas acabam não sendo presas ou às vezes é presa, mas sai antes do próprio delegado que prendeu ela. Então isso é bastante complexo no Brasil, infelizmente. E aí, né, em 2023 ainda também teve a resolução conjunta número 6 que o Banco Central soltou, que é uma inovação muito legal, que fez com que, né, o sistema financeiro cooperasse, né, colaborasse muito mais entre si, né, as instituições financeiras trocassem mais informações. Isso permite muito mais habilidade, muito mais agilidade para que a gente consiga fazer um sistema de prevenção à fraude mais robusto. E aqui eu vou fazer de maneira bem rápida, né, passar por as principais estratégias tecnológicas. Então aqui a gente está falando de Pix. Quando a gente fala de Pix, a gente precisa de um sistema de prevenção à fraude, de análise de risco. Prevenção à fraude é puramente gestão de risco, né, análise de risco a todo tempo. Então aqui a gente fala de Real-Time Risk Assessment, né, que é a avaliação de risco em tempo real. A gente fala de Step Up Authentication, né, que é a autenticação adicional, autenticação adaptativa, utilização de múltiplos fatores de autenticação.
device fingerprint, então entender o contexto do dispositivo do usuário, fazer a proteção do próprio dispositivo do usuário, tem a parte de biometria, autenticação biométrica, né? Então autenticação facial, autenticação pela palma da mão, enfim, tudo que o usuário né? O que ele tem, não é o que ele tem, nem o que ele sabe, né? É o que ele é ali de fato. Então, a face, a palma da mão, a fingerprint, enfim. Isso aqui são as estratégias tecnológicas que foram evoluindo, né, para poder prevenir fraude de fato. E aí que a gente já entra um pouco em processo de onboard, então background check para fazer validação, parte de documentoscopia, análise documental para fazer validação dos documentos, parte de Know Your Customer, Customer Due Diligence, PLD e prevenção à fraude está muito conectado, né? Depois a gente vai falar um pouco mais disso também. E aí no mês passado eu estava no evento da Polícia Federal, onde o Gomes, né, do Bradesco, ele falou que uma frase bem bacana, que de fato é muito verdade, né? Então, prevenção à fraude precisa de basicamente 3 pilares: prevenção, conscientização e repressão, né? E aí, para cada uma dessas, tem diversas abordagens que podem ser relacionadas, né? Análise em tempo real, análise do contexto do dispositivo do usuário, entender os sinais que aquele contexto, aquele ambiente do dispositivo do usuário está inserido para, de fato, você fazer uma prevenção adequada, né? Para não atritar muito os usuários também. Então, tem muita informação que pode ser coletada para você fazer uma prevenção de forma bacana, né? Utilizar a inteligência artificial também, obviamente, né? Para ganho de escala. Não tem como um ser humano ficar lá fazendo prevenção à fraude num sistema que tem milhões de usuários, né? Bloquear ligações suspeitas, né? A própria falsa central está muito na moda agora. Conscientização, até o Volpini hoje no painel ele estava falando, e é algo que a gente acredita muito também, né? Não adianta você só querer ficar divulgando notícias de conscientização. Então não adianta você querer mandar um e-mail e achar que o usuário vai interpretar aquilo, vai se educar para fazer com que ele não caia num golpe eventualmente. Tem que ser, a gente até chama de conscientização by design, né? Então a todo tempo você tem que estar conscientizando o usuário sem atritar, sem fazer com que isso prejudique a jornada do usuário. Então, de fato, você tem que pensar na jornada do usuário de forma segura e ir notificando ele, né? Se identificou algum tipo de risco, já fala para ele. Fala, eventualmente você pode estar sendo vítima de um potencial golpe aqui. Toma cuidado, vê se de fato o que você está querendo fazer é o que você esperava fazer. Repressão. Repressão é algo que até a Polícia Federal, né, o Eric da Polícia Federal, ele fala assim, tem bandido para todo mundo. Então é algo muito preocupante, né? Se a gente não tiver uma repressão robusta no Brasil, vai continuar essa impunidade que existe hoje. Então, por isso, a gente tem várias práticas que deveriam ser seguidas, né? A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil, tem uma colaboração muito grande já, está aumentando isso, tem diversos mecanismos que eles estão construindo, tem a própria Resolução Conjunta número 6, né, que permite troca de informações entre instituições financeiras, o próprio DICT também do Banco Central pro Pix. O RC6 não é só pro Pix, ele é um pouco mais abrangente. Tem vários projetos de lei para criação de novas leis, porque as leis que a gente tem atualmente não evoluíram de acordo com o sistema financeiro, com as fraudes que foram evoluindo ao longo dos últimos mais de 20 anos, né? Então precisa ser feita uma reformulação nas leis atuais, né? E não só ter lei, né? Não adianta nada ter lei se ela não for aplicada, se ela não for cumprida, né? E o cara, de fato, não ficar preso, por exemplo, né? Porque não adianta nada. Recentemente, né? Eu até citei o malware Hat lá, que foi desenvolvido em 2019. Esse cara, o desenvolvedor desse malware, foi preso, mas ele saiu em 10 dias. 10 dias depois ele saiu. E a polícia apreendeu na casa dele 7 milhões de reais. É muito dinheiro. Então o cara ficou 10 dias preso, não faz o menor sentido, né? Então, para ele se sente muito impune, para ele não tem punição, basicamente. Então, ele continua fazendo. Inclusive, ele saiu da prisão e continuou cometendo crime. Então, assim, de forma bem rápida aqui, né, e um resumo desse contexto de estratégia de prevenção à fraude, a gente tem... Eu escrevi isso aqui, né? Porque, de fato, a gente precisa denunciar as fraudes ou as tentativas de fraude. Hoje, o que a gente faz, né? Se a gente recebe um SMS malicioso, ou se a gente recebe uma ligação desses bandidos tentando dar golpe na gente, o que a gente faz? A gente às vezes tenta brincar com os bandidos, né? Fala, não, vou ver se eu consigo dar golpe no golpista, né? Basicamente tem muito disso hoje em dia. Mas não adianta nada, né? Você vai só, às vezes fazer ele perder um pouco de tempo ali, mas ele vai desligar a ligação com você e vai ligar para, eventualmente, seu pai, sua mãe, sua filha.
eventualmente alguém vai cair. Não adianta, a gente tem que seguir e tem que denunciar. Aquele número, tem mecanismos que a Anatel está construindo para poder fazer dessas denúncias, enfim, tem diversos mecanismos para a gente denunciar as fraudes e as tentativas de fraude. Então, de fato, a gente tem que evoluir para que, né, se a gente não denunciar, não fazer com que os golpistas estejam mais visíveis, vamos dizer assim, a próxima vítima pode ser a gente. Se o cara não aplicou um golpe em você naquele momento, ele vai conseguir aplicar em alguém, vai pegar aquele dinheiro, eventualmente ele pode, inclusive, matar a gente na rua, porque ele vai usar aquele dinheiro do crime para, né, comprar arma, fazer sequestro. Então é algo muito preocupante, que a gente precisa tomar muito cuidado. Aqui, de forma bem rápida também, né, algo que eu acredito muito, que a gente tem que evoluir enquanto prevenção à fraude, que é a identificação de laranja. E aí tem vários mecanismos, né? Análise comportamental a todo tempo, a gente tem diversas formas de fazer isso. Enfim, cada empresa, e aí tem um monte de concorrente aqui, tem um monte, a gente tem tecnologias também. O mercado financeiro está evoluindo muito para entender como funciona a cabeça dos laranjas, como funciona o comportamento dos laranjas. Então tem análise comportamental, tem compartilhamento de informações que a gente precisa utilizar, tem device fingerprint, então o fraudador, o laranja, ele utiliza lá um dispositivo dele, o ambiente dele, o Wi-Fi dele, eventualmente. Então, por que não eu entender aquele contexto do dispositivo para, eventualmente, né, entender e pegar outros laranjas naquele mesmo ambiente? Então, por que não, né? Análise de conexões financeiras, né? Eu follow the money. Então, a gente viu um caso recente que teve uma operação da Polícia Federal que teve 28 contas associadas com uma fraude inicial. O cara foi fazendo os pulos, né, os saltos lá para poder esconder o dinheiro, né, que é a parte de ocultação, né, na lavagem de dinheiro, né? Então tem a colocação, a ocultação e a integração. Nesse processo de ocultação, eles vão fazendo os pulos lá para esconder o dinheiro. Então a gente precisa ir entendendo quais são os outros laranjas, eventualmente, que estão associados com aquela fraude. Identificação de padrões de contas suspeitas, perfil do laranja. Até o laranja tem o perfil, né? Então tem o laranja cúmplice, que é o cara que ele sabe lá que a conta dele está sendo utilizada para fazer uma fraude. Tem o laranja camelô, que é o laranja vendedor, que ele abre uma conta para vender aquela conta dele, eventualmente para uma outra pessoa que vai fazer a fraude. Tem o laranja desinformado, né, que é um cara que às vezes nem sabe que a conta dele está sendo utilizada para ser utilizada como conta de laranja. E tem o laranja que não é bem o laranja, né, não é um criminoso, é uma vítima. Eventualmente pode ser inclusive a gente mesmo, né? Por exemplo, se chega um fraudador, chega um bandido, ele vai falar assim, Lucas, aqui ou você me dá a sua conta ou eu te mato. Não sei vocês, mas eu não morreria, né? Então, assim, eu não ia morrer por causa de uma conta. Então, assim, é uma vítima, infelizmente, desse crime, né? Então, nesse caso aqui, este cara não pode ser punido como os outros laranjas. Então, é complexo, é difícil você diferenciar. Então, é algo muito importante que tem que ser feito de forma bem consciente. E aqui um último contexto, como eu comentei, a lavagem de dinheiro, né? Eu estava até conversando com o pessoal agora há pouco aqui, que a prevenção à fraude está intimamente ligada com a prevenção à lavagem de dinheiro, né? Tem até um novo conceito que o pessoal utiliza, que é o Fremel, né? Fraude mais a ML aqui, onde cita que tem que estar associado. Então, prevenção à fraude, toda fraude, né? O pessoal fala assim, não é 100%, é 99% das fraudes tem o crime de lavagem de dinheiro. De fato, é verdade, porque o cara que faz a fraude, ele precisa legitimar aquele dinheiro para eventualmente utilizar para alguma finalidade que ele vai ter que ser de forma lícita ali para ele não ser penalizado também e punido eventualmente a rigor da lei. E aí a gente também tem um novo produto, vocês estão vendo aqui no slide, né, que a gente tem um novo produto que chama Topaz Trace, que ele tem o objetivo geral de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então a gente tem todas as funcionalidades que os principais mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, obviamente, né? Parte de Know Your Customer Due Diligence, gestão de alertas, monitoramento das contas a todo tempo, né? E das transações, reporte de atividades suspeitas, né? Reporte ao COAF, né? Então tudo que tem no sistema de lavagem de dinheiro a gente já faz de maneira centralizada, da mesma forma que o nosso sistema de prevenção à fraude. A gente entende que esse conceito de centralização, de unificação de base, que a gente acredita desde 2015, né, que a resolução conjunta trouxe agora, ele também é importantíssimo que seja feito para o ecossistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a gente tem muita informação, centralização de dados é crucial hoje em dia para que a gente consiga, de fato, fazer um sistema de prevenção à fraude
e de prevenção à lavagem de dinheiro robusto. E é complexo, né? Então a gente precisa de sistemas complexos para fazer a prevenção à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro. Então aqui são algumas telas, né, que a gente tem aqui nos slides, onde a gente mostra a parte de gestão de alertas, a parte de eventualmente reporte ao COAF, reporte de transações suspeitas e a parte de correlacionamento de contas, né? Como eu falei, parte de follow the money, né? Então o laranja está relacionado a outro, por que não eu visualizar isso na interface e, né, ter essa informação para eu ter mais inteligência de fato com relação à prevenção à lavagem de dinheiro e ir seguindo o dinheiro para prevenir com que ele consiga integrar, fazer com que aquele dinheiro volte de forma legítima para o sistema financeiro, né? Então, quanto antes a gente identificar, melhor, né? E aqui, né, é um slide que a gente mostra todos os nossos principais clientes aqui de prevenção à fraude, né? E isso é um ambiente que tem a gente usa o efeito rede, né, desde 2015, onde a gente centralizou toda a nossa base e todos os clientes estão interconectados, né? Por que não? Se o cliente tomou uma fraude lá no Banco Itaú, por que não eu já reportar para todos os outros que aquele dispositivo, aquele usuário, todo aquele ecossistema ali já está protegido ativamente em tempo real, em tempo de transação. Uma fraude que aconteceu agora aqui já vai automaticamente para todos esses se eles estiverem integrados, né, dentro do nosso ecossistema. Então aqui hoje a gente protege mais de 100 milhões de CNPJ, é um número de CNPJ não, de CPFs, desculpa, é um número muito, muito robusto, muito grande, e de fato de alguma forma, né, eu até brinco, né, aqui nessa feira hoje, na Febraban aqui, um evento gigantesco, né, acabei de descobrir que 22 mil pessoas estão presentes aqui, e eu me atrevo a dizer que provavelmente quase 100% das pessoas que estão aqui, de alguma forma, utilizam a nossa solução de prevenção à fraude, né. CNPJ também, hoje a gente protege mais de 9 milhões de CNPJs com esse sistema nosso de prevenção à fraude, mais de 200 milhões de dispositivos, né, tem a nossa tecnologia de autenticação facial, que hoje conta aí com mais de 6 milhões de faces na nossa base. Então a gente tem um sistema bastante robusto e integrado com a cooperação, com uma colaboração interna automática, né? E a gente, obviamente, também, além dos dispositivos, a gente protege transações financeiras. Então, se o usuário A está fazendo uma transação para o usuário B, eu avalio se o dispositivo do usuário B faz sentido para aquela transação, se a transação daquele valor está habitualmente, né, de acordo com o que aquele usuário A está acostumado a fazer, por exemplo. Se o usuário B faz sentido, se o usuário B não foi reportado como fraudador, como laranja, eventualmente no sistema financeiro de todas essas instituições que vocês estão vendo aqui. Então é um ambiente bem bacana, bem robusto, que a gente compartilha informações a todo tempo, né? Então aqui só para fechar, prevenção à fraude, né? Uma mensagem, prevenção à fraude não é sobre ter a melhor tecnologia, só uma tecnologia em si, né? A gente tem que ter é sobre ter cooperação, sobre ter colaboração de informações, né? Tecnologias integradas e muita velocidade, né? Tem que ter velocidade. Pix aí tá aí para não deixar ninguém mentir aqui. Tem que ser muito rápido. A transação financeira acontece muito rápido e a gente precisa dessa velocidade para combater as principais ameaças. Aqui, né, é um slide final onde mostra aqui o nosso conceito da nova oferta da Topaz, que é o Secure Journey, né? Onde a gente tem uma jornada segura a todo tempo, né? Independente do canal, a gente está envolvido em toda a jornada dos usuários para proteger ele, independente do que ele faça, né? Tava até brincando há pouco aqui, que às vezes a gente tem que proteger o usuário contra ele mesmo, né? Porque eventualmente ele vai autorizar uma transação financeira que o fraudador está enganando ele lá, falando que o fraudador é o gerente da conta dele. Então assim, a falsa central, por exemplo, tá muito na moda agora e acontece muito, né? Hoje eu recebi uma ligação aqui, um fraudador tentando se passar pelo meu banco. Então é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Então é isso, queria deixar a mensagem geral de prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Tudo isso precisa ser colaborativa, cooperado, né? A gente está, enquanto Brasil, né, está evoluindo muito tecnologicamente nesse sentido de ter uma prevenção à fraude muito mais robusta. Eu, né, me orgulho a dizer que, e me orgulho e acho que eu me atrevo a dizer que talvez o Brasil seja o país mais robusto em sistema financeiro e de prevenção à fraude, né? Isso, obviamente, várias instituições falam também, do mundo, né? Então, eu acho que é algo muito importante que a gente deve se orgulhar. É um pouco disso, né? Queria agradecer, foi um prazer. Muito, muito obrigado quem está aqui participando. A feira está aí, gigantesca. Quem quiser depois conversar um pouco mais sobre qualquer que seja a estratégia que a gente vem
vem construindo aí em conjunto e com os nossos próprios clientes. Eu, né, enquanto responsável pela nossa área de prevenção à fraude, gosto muito de conversar, porque a gente só constrói coisas novas, conversando, trocando, né, informações, colaborando entre si, né, porque os fraudadores também se conversam. Acho que é um pouco disso. Muito obrigado. A gente se vê nas próximas.